Graça e paz, queridos irmãos. Que bom que estamos juntos mais uma vez para refletirmos e estudarmos a Sagrada Escritura, a Santa Palavra de Deus. Embora que nesta oportunidade o façamos de uma forma um tanto inusitada, visto que temos que tomar precauções contra o Covid-19, ou coronavírus, como é popularmente conhecido. Contudo, preciso reafirmar aqui que a palavra de Deus não está presa, ela não está confinada a quatro paredes. Pelo contrário, como ensina Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para mudar conceitos, para mudar desejos e pensamentos, para transformar vidas. Portanto, confiando naquele que a entregou aos homens, vamos nesse momento abrir as nossas Bíblias no Salmo 136 e vamos dar continuidade à nossa série de mensagens neste precioso salmo, onde já de início o salmista convida o povo a render graças a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A render graças a Deus, porque Ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Já explicamos aqui anteriormente que o fato do salmista dizer que Deus é o Deus dos deuses não significa que hajam ou que existam outros deuses. Não existem outras divindades. Mas na região circunvizinha de Israel havia um conceito conhecido como enoteísmo, e que afirmava que haviam vários deuses que governavam determinadas regiões. E esses deuses eram supervisionados por um Deus superior a todos eles. E o salmista aqui, ele parece procurar mostrar que esse Deus que ninguém conhecia, mas que era superior aos demais deuses, esse é o Deus de Israel. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Senhor dos senhores. Ele, de acordo com o salmista, no verso 4, é quem opera grandes maravilhas. É Ele quem cria os céus e a terra. É Ele quem faz o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para governarem a noite. É Ele que não apenas cria, mas também mantém a ordem de todas as coisas. E esse mesmo Deus é aquele que em sua soberania redime o povo escolhido. Vamos agora, portanto, ao texto nos versos de 10 a 15. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos, em sua explanação sobre os motivos pelos quais Deus deve receber as ações de graças do seu povo, o salmista recorda os acontecimentos narrados no livro de Êxodo, nos capítulos 1 a 14, onde a história da redenção é encenada no grande teatro divino, e cujos personagens a subirem neste maravilhoso palco não é outro, tais personagens são aqueles que compõem o povo de Israel. Aqueles a quem Deus havia escolhido. O povo eleito de Deus.
E tudo isso acontece, diz o salmista, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas para que possamos compreender melhor as narrativas do salmista, precisamos olhar para o pano de fundo deste salmo, que remonta às grandes maravilhas divinas, maravilhas que Deus realizou em favor do seu povo, maravilhas que Deus realizou em favor de Israel. Povo que teve sua liberdade cerceada, sendo escravizado e sofrendo duramente nas mãos dos egípcios. Povo que, ao sentir no corpo e na alma as duras penas impostas por seus algozes, clama a Deus e este os ouve, enviando Moisés para mediar junto ao faraó a libertação do povo. Como o faraó se negasse a deixar o povo ir, Deus então manda sobre o Egito 10 pragas, sendo a pior delas a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Após a sentença divina, Faraó se vê obrigado a libertar o povo, e em seguida é perseguido pelo faraó e por seus exércitos. Diante disso, o povo agora se vê encurralado frente ao Mar Vermelho. E ele então clama mais uma vez. Só que ao invés de clamar a Deus, o povo já agora começa a clamar rebeldemente, murmurando contra Moisés. E este, ao elevar ao Senhor os seus olhos, a apresentar diante do Senhor as murmurações do povo, recebe a ordem de tocar as águas, e estas então se dividem em 2 partes, e o povo escolhido passa a pés enxutos, ao passo que Faraó e seus exércitos são precipitados nas águas daquele grande mar. E tudo isso, queridos irmãos, toda essa narrativa apresentada no livro de Êxodo e agora sintetizada pelo salmista, nos deixa pelo menos 2 grandes lições. E a primeira grande lição que esse texto nos traz é que sangue inocente foi derramado para a redenção de um povo. Note que já no verso 10, o salmista afirma que Deus feriu os primogênitos do Egito. A rebeldia de Faraó às determinações divinas foi a causa de sua ruína. Destarte, o Senhor exerceu o seu juízo não apenas sobre os egípcios, mas também sobre seus animais e sobre seus supostos deuses, obras da imaginação de um coração pecaminoso. E esses deuses, sobre quem o verdadeiro Deus exerce seu juízo, não puderam salvar os seus adoradores. Não puderam fazer coisa alguma para livrar aqueles que se devotavam a eles. E por que não puderam fazer nada? Não é porque eram deuses em menor nível de poder e autoridade. É porque eles não existem. São falsos deuses. Deuses criados a partir de um coração endurecido e obstinado. Deuses criados a partir de um coração rebelde. Portanto, não eram deuses verdadeiros. E diante disso tudo, nós temos um grande paradoxo. Uma vez que o verdadeiro Deus revela seu cuidado e amor ao povo escolhido, ao ordenar que um cordeiro macho de 1 ano e sem defeito fosse morto e o seu sangue passado nos umbrais das portas das casas dos hebreus. E isto a fim de que, ao ver o sangue, o destruidor passasse e não matasse os primogênitos dos hebreus. O fato, queridos irmãos, é que o cordeiro morto naquela noite no Egito, na instituição da primeira Páscoa,
tipificava a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isto é afirmado de forma muito intensa, muito enfática, pelo apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 7 de 1 Coríntios. Analise comigo o texto, por gentileza. O texto sagrado nos diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como de fato sois, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Mais tarde, ou ainda na mesma carta, algumas páginas à frente, no capítulo 15, verso de número 3, o apóstolo Paulo diz que esse Cordeiro Pascal, que foi imolado, que foi morto, que teve seu sangue derramado, ele era Jesus Cristo. Ele ali já dizia que é Jesus Cristo. Mas mais na frente ele diz que Jesus Cristo fez isso, dando a sua vida pelo povo de Deus, pelos eleitos de Deus. Veja o capítulo 15, verso 3 do mesmo texto. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo que Jesus morreu por nós, e isso de acordo com as Escrituras. O que Paulo está dizendo aqui é que Jesus Cristo entregou a sua vida, cumprindo aquilo que a Escritura já afirmava, cumprindo todas as prerrogativas da Escritura já apontadas no Antigo Testamento, inclusive em Êxodo, na instituição da Páscoa. Isto implica em que, da mesma forma como o sangue daquele cordeiro foi derramado para salvar os primogênitos dos hebreus, o sangue de Cristo foi derramado para redimir os eleitos, provendo-lhes a redenção. Nesse sentido, veja comigo o que nos diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versos 8 a 10. Ele assim diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O fato, queridos, é que Jesus é a causa da nossa redenção. Ele, na verdade, é o nosso Redentor. Somente por Ele podemos ser justificados. E a justificação apresentada aqui pelo apóstolo Paulo diz respeito ao fato de que Deus pega a nossa culpa, põe na conta de Cristo e pega a inocência, a santidade, a justiça de Cristo e põe na nossa conta. Ou seja, nós somos justificados porque Deus nos considera inocentes por causa de Cristo Jesus. E isso não significa que nós sejamos de fato inocentes. Nós somos culpados. O apóstolo Paulo disse isso no capítulo 5 de Romanos. Contudo, nós somos considerados inocentes por Deus. Nós fomos justificados em Cristo Jesus. A nossa culpa Ele levou sobre si e imputou sobre nós a sua santa e maravilhosa justiça. O fato é que Deus escolheu ser glorificado por meio de Jesus. Por isso, de Gênesis a Apocalipse, as Escrituras revelam o plano da redenção, que tem seu cumprimento na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo.
É por meio dele que o soberano propósito de Deus em salvar seu povo é consumado. Pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, conforme nos ensina Hebreus capítulo 9, verso 22. Jesus derramou o seu precioso sangue, sendo o sacrifício perfeito e final para a redenção dos escolhidos. Logo, fomos absolvidos de nossa culpa, e já não há condenação pesando sobre nós. Assim, queridos irmãos, o apóstolo Paulo afirma com propriedade em Romanos 8, 1 e 2, que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Destaque, assim como os hebreus foram preservados mediante o sangue do Cordeiro, aspergido nos umbrais das portas, nós somos salvos por meio do sangue inocente de Cristo Jesus, derramado no Calvário. Mas esse texto não para por aqui. Ainda há uma segunda lição que eu quero analisar com você. Uma lição preciosa, tanto quanto essa primeira. A grande lição que esse texto ainda nos traz é que a salvação é um ato da soberania divina. A salvação não é um ato do homem. A salvação não é alguma coisa que eu promovo a partir de mim mesmo, ou que é algo inato a mim, de forma alguma. A minha salvação, a sua salvação, é um ato da soberania divina. Veja, por favor, os versos de 11 a 15. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Longe de querer dar explicações pormenorizadas do ocorrido, o salmista ressalta nos versos de 11 a 15 a soberania divina ao afirmar que Deus tirou o seu povo do Egito com mão poderosa e braço estendido. Esta, no entanto, é uma expressão que chamamos na teologia de antropomorfismo. É uma expressão antropomórfica, ou seja, uma expressão inteligível ao homem. É na verdade, uma atribuição de aspectos físicos a Deus, de maneira que possamos entender melhor seus grandes atos na história da humanidade. Logo, quando o salmista diz que Deus tirou o seu povo do meio do Egito, tirou o seu povo do meio deles, com mão poderosa e braço estendido, ele não está de alguma forma afirmando que Deus tem braços e mãos como nós temos. Ele está usando essa expressão para que nós possamos entender esse maravilhoso ato de Deus em salvar o seu povo. Portanto, o que o salmista está afirmando é que Deus, de forma soberana e espontânea, libertou o povo escolhido. Assim, como afirmou João Calvino, a figura de braço estendido é apropriada, pois estendemos o braço quando precisamos realizar um grande esforço. Assim, isso significa que Deus fez uma exibição extraordinária, não comum nem superficial de seu poder na redenção de seu povo. Mas qual teria sido esse ato tão grandioso demonstrado por Deus? Qual teria sido esse ato de poder manifestado pelo Senhor e ao qual João Calvino faz referência? Os versos de 13 a 15 nos dão a resposta. Veja mais uma vez comigo. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Perceba que nestes versos o salmista relembra o registro de Êxodo 14, afirmando que Deus abriu o mar vermelho, salvando o seu povo e executando ali mesmo seu juízo sobre Faraó. É interessante aqui perceber que Deus, no mesmo mar, no mesmo lugar onde Deus salvou o seu povo, levou o seu povo a salvo, Ele tira a vida de Faraó e de seus exércitos. Em certa oportunidade, um professor, querendo humilhar um aluno cristão na sala de aula, disse que essa história de que Deus abriu o mar vermelho, isso é pura conversa. Porque o lugar onde Israel havia passado, ou teria passado, era um lugar com bem pouca água, não passava de 10 centímetros de água. E de fato há um lugar na região em que a água é muito rasa, muito pouquinha mesmo. Só que é muito difícil afirmar e defender que Israel teria subido até este lugar e ali teria passado. Mas voltando à ilustração, esse professor então afirma que Israel passou nesse lugar, nesse trecho. E aquele aluno então diz glória a Deus. E o professor diz, por que você está glorificando a Deus? Eu acabei de provar que aquilo que a Bíblia diz é uma invenção, isso não é verdade. E o aluno então, muito sabiamente diz, esse Deus é muito mais poderoso do que eu pensava. Porque eu achava que ele tinha aberto as águas em 2 paredes enormes e feito o seu povo passar ali e então matado a Faraó e seu exército. Mas eu percebo agora que ele matou a Faraó e seu exército em apenas 10 centímetros de água. Afogou a todos eles em apenas 10 centímetros de água. Queridos irmãos, não há como fugir dessa realidade. Não há como fugir do fato de que o nosso Deus é soberano. De que Ele executa o seu juízo onde e quando Ele quer. Sobre quem quer. O nosso Deus é soberano sobre tudo que criou. Inclusive sobre a minha e sobre a sua vida. Ele domina sobre tudo. Ele exerce a sua soberania na redenção do povo escolhido. Inicialmente, o Mar Vermelho se apresentou como um grande obstáculo, uma barreira intransponível para o povo escolhido. Mas pelo poder de Deus ele se abriu e o povo passou a pés enxutos. Destaque para os hebreus, a travessia do Mar Vermelho significava muito mais que uma mera passagem pelas águas, constituía a concretização de um sonho, a liberdade. Por isso o salmista agora convoca o povo escolhido a render graças a Deus por esse grande e maravilhoso ato de soberania exercido pelo Senhor. Por semelhante modo, queridos, o pecado é para o pecador uma barreira intransponível. E somente pelo poder do Deus soberano ele pode vencer. O apóstolo Paulo afirma no capítulo 2 de sua epístola aos Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não pode transpor a barreira do pecado. Um morto não pode transpor a barreira da maldade. Um morto não tem vontade própria. E ele está morto. Nós estávamos mortos justamente porque o pecado nos matou.
Mas em Cristo Deus nos concede vida, e não porque haja algo em nós que Ele possa olhar e ver como meritório. Não porque haja algo em nós que Deus veja e diga, Ele merece salvação, Ele merece vida, Ele merece redenção. O apóstolo Paulo nos diz que Deus nos salva, Deus nos concede redenção por meio de sua maravilhosa graça, por meio de seu favor imerecido. Portanto, não sou eu, não é você, não somos nós que escolhemos a salvação. Ela é resultado da graça divina, do amor desse soberano Deus que redime o povo escolhido. Nesse sentido, Warren Wiersbe ressalta que o Êxodo também é um retrato da redenção que temos em Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus que derramou seu sangue para libertar os pecadores. Portanto, se alguém não pode ver um milagre nas maravilhas operadas na história da humanidade, que o veja na redenção e transformação de vidas operada por Cristo Jesus. Esta é, sem dúvidas, queridos, a maior maravilha que podemos testemunhar. Um ser rebelde e obstinado se dobrando ante o senhorio de Jesus Cristo. Não há nada nem ninguém que se mantenha de pé diante do poder desse soberano Senhor. Não há nada nem ninguém que se mantenha firme diante do poder desse Deus soberano, Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida, mantenedor de tudo que existe. Assim, diante do exposto, concluímos que, assim como os hebreus estavam sob o jugo do Egito, mas foram pelo supremo poder de Deus libertados, assim também um dia servimos ao pecado como escravos. Mas agora somos livres e nossa liberdade deve ser vivida em amor. Pois como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Portanto, queridos irmãos, precisamos louvar ao Deus Trino pelo maior milagre de todos, a regeneração e redenção que Ele operou em nossas vidas. E isso tudo por meio de Cristo Jesus. Mediante o sacrifício perfeito e definitivo oferecido por Jesus. A quem seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.